2 ficaram continuando com o reinado de Davi, os outros se sublevaram e criaram o reino do norte, eram 10 tribos. O reino do norte, quando Ezequias entrou para ser rei em Judá, que era o reino do sul, no reino do norte reinava Oséias. Os reis do reino do norte foram muito maus, se deram à feitiçaria, à idolatria, a toda forma de pecado, e Deus teve que virar as costas para eles. Então eles foram levados cativos lá para a Síria, e no lugar deles, o rei da Síria colocou alguns povos, que depois se tornou, no tempo de Jesus, os chamados samaritanos, que não se combinavam com judeus. Os reis de Judá eram mais tementes a Deus, mas também deixaram muito a desejar, a ponto de Deus permitir que eles fossem levados para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E lá eles ficaram cativos. Dentre esses cativos, havia um homem que se tornou copeiro. Ainda depois, na Babilônia, e quando já estava no comando dos persas. E esse cidadão chamava-se Neemias. A história que você vai ouvir hoje pode ser que esteja acontecendo, ou algum dia parte dela vai acontecer na sua vida. As pessoas que são de Deus devem ler a Bíblia para aprender como Deus chamou o povo do passado, como Deus usou aquelas pessoas, porque hoje Deus está procurando os fiéis da terra, a quem ele pode usar, a quem ele pode dar ministérios, pode abençoar. Quando nós pegamos a Bíblia na mão, ou viemos à igreja, a gente deve se despir de qualquer ensino que já nos foi dado, e ouvir a palavra e ler a palavra como se fosse a primeira vez, ainda que até conheçamos a história bem, e a saibamos de cor e salteado, porque a palavra de Deus é viva, ela fala, a palavra de Deus ela assume o lugar ausente de Jesus, e quando a gente lê a palavra, ainda que já temos visto muitas vezes aquele texto, ele se abre para nós e Deus nos fala, esta voz de Deus é muito poderosa, dentro dela tem todo o poder que nós precisamos para vencer qualquer luta, qualquer batalha. Portanto, numa hora dessa, todo celular deve ser desligado, a pessoa deve evitar de conversar, ainda que encontre um amigo de muitos anos, um parente, e deve ficar ligado em Deus. Quando eu era jovem na igreja, eu costumava sentar na galeria da minha igreja, e às vezes chegava alguém atrasado, o que o pastor pregou? Eu fazia assim, ó. Não vou te dar ouvido não, olha para frente. Que eu ia falar com ele, ia perder o que o pastor estava dando. Eu não tenho culpa de ter chegado atrasado. Aí eu ficava observando, e quantas vezes Deus falou diretamente comigo através do pregador. Eu lembro uma vez que eu não aguentei. Eu estava na galeria, tinha uma cortina, eu puxava a cortina e virava o rosto para fora e dizia, Deus, está demais, não fala mais. Aquele homem foi usado por Deus para falar comigo, o meu coração queimava, era uma palavra simples que ele dizia, mas era Deus falando comigo. Eu não aguentava mais, eu abri, Deus, para que eu não aguento mais. Voltava e Deus em cima de novo, e glória a Deus me fez um bem muito grande. Então vamos para a história aqui em Neemias, no capítulo de número... vamos começar no primeiro para você entender, vou começar no 2 só para você entender. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e pelos que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém.
e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos entender esses dois versículos aqui. O nosso irmão Neemias estava desejoso de saber o que estava acontecendo com os irmãos que ficaram em Judá, que voltaram do cativeiro, que fugiram de alguma maneira, como é que eles estavam vivendo lá. E a notícia que foi dada para ele foi terrível. Ele estava em grande miséria e desprezo. Meu irmão, eles haviam pecado, se desviado da palavra e não podiam estar diferente. A pessoa que se desvia de Deus, a pessoa que deixa o caminho do Senhor, só aguarda ela miséria, sofrimento, desprezo. Mas não prospera aquela pessoa. O desviado do caminho de Deus é uma pessoa insatisfeita. Ainda que possa ter dinheiro, riqueza, bens, essa pessoa não tem certeza do que lhe acontecerá se o final dela vier e ela não tivesse acertado com Deus. As pessoas que servem a Deus, elas estão seguras, elas estão certas, elas aguardam a volta do Senhor. Mas quem se desvia é um pobre coitado. Essa pessoa está na mão dos atormentadores e sofre e paga um preço muito caro. Pode ter um cônjuge maravilhoso, mas é uma miséria o casamento. Não tem realização. Pode ter uma família que ora, que intercede, mas ela se sente a pior das pessoas. É uma falta de paz, de realização. É a voz do Espírito Santo dizendo: se converta, se arrependa, volte, você está no caminho errado, você vai se perder, você vai pagar um preço muito caro, e a pessoa realmente está numa situação difícil. Todo desviado que você ver, trata ele com carinho, com amor, mas quando for falar de Deus, seja firme, porque ele conhece a mensagem e sabe que realmente a situação dele é difícil. O diabo é um mau patrão. Quem se dá a servir ao diabo, paga um preço que jamais pensou que poderia pagar. É sofrimento sobre sofrimento. Até numa família, você pega uma família que tem vários filhos. Até o dia de converter, vamos dizer, nasceram 3 filhos. Depois da conversão, nasceram outros 3. Aqueles 3 depois da conversão são mais humanos, são mais meigos, mais tranquilos. Os outros têm algum certo tipo de problema. Se todo mundo entendesse isso, antes de casar já entregava a vida a Jesus. Buscava a direção de Deus para ter uma família coesa, unida, vencedora, limpa dessa sujeirada que há no mundo. E o mundo até brinca com a sujeira, mostrando que ela é uma coisa boa. É a pior coisa que acontece com a pessoa, quando a pessoa entra no mundo do pecado, no mundo do erro, no mundo das coisas erradas. A vida dela se transtorna, ela jamais será uma pessoa abençoada. O Neemias ouviu que eles estavam em uma miséria grande e em desprezo. São desprezadas as pessoas que se desviam no caminho de Deus. O desviado chega numa mesa de pecadores, que estão lá na bebedeira, e outras coisas que nem vamos falar aqui. E a pessoa diz: ué, você não é crente? O que você está fazendo aqui? E a pessoa morre de vergonha. Não é aceito lá. Chega na presença de Deus, vê os santos de Deus se alegrando, recebendo a visitação do Espírito Santo, sendo curados, e ele sente o desprezo que ele deu a Deus e que agora gostaria de ter.
tem que voltar, como diz a Bíblia, ao primeiro amor, se arrepender. A pessoa estava andando com Jesus, ia para o céu. Chegou numa certa estrada, num certo ponto da estrada, ela deixou o Senhor e foi andando sozinha. Vai cair no abismo. O que ela tem que fazer? Olhar, voltar para onde ela deixou o Senhor, se acertar com Ele, e Ele é meigo, Ele é humilde de coração, Ele é manso. Você fala com Ele, confessa: Jesus, eu errei, eu te abandonei, eu estou frio na fé, eu já não sinto mais a tua presença, eu estou fazendo igual os pecadores, e nem lá eu sou aceito. Senhor, eu estou numa miséria espiritual muito grande, perdoa-me. Jesus estende a mão sobre você, e você continua com Jesus caminhando e vai para o céu. É a melhor coisa. Não deixe jamais de se acertar com Deus. Quem abandona o Senhor, eles abandonaram, Deus teve que entregá-los ao cativeiro. Isso está acontecendo hoje. A pessoa está presa na mão dos obsessores, dos atormentadores, desses espíritos maus que tocam na família, causam acidente, põem doença. A pessoa já não aguenta mais, é perturbação, é loucura, e ela não quer isso aí, mas está cada vez mais escravizada. O que é que tem que fazer? É buscar o Senhor Deus. Eles estavam em miséria, diz aqui a palavra de Deus, eles estavam em desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Essa é uma das grandes vantagens de ser salvo. Ao nosso derredor, ao muro nos cercando de todos os lados de fogo. O inimigo não consegue nos atingir. Ele só atinge quando o cristão, de maneira boba, atravessa sua mão pelo muro para pecar. Aí ele dá a mão para o diabo entra pela mão dele. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, o diabo não tocará em nós. Ele pode tentar, e o cristão bobo começa a dançar naquela maionese, aceitar, mas quando chega perto, a convicção é tão grande: Deus, me perdoa, eu não quero. Ele volta e continua abençoado. Aqui o muro estava fendido, já não protegia mais. O inimigo tinha entrado a hora que queria. As portas estavam queimadas, a fogo, não prestavam para nada. Meu irmão, e muita gente está dessa maneira. Está entrando tudo que não presta, toda a seta do inimigo, todo demônio, não pede nem licença, entra e é um acidente aqui hoje, quase morreu ali, quase ficou aleijado, e às vezes fica aleijado. E por quê? Porque o muro de fogo está fendido. E as portas, aquelas revelações que Deus deu, que lhe seguravam, que faziam a pessoa resistir ao mal, elas estão queimadas a fogo, e o inimigo sabe disso. Vai lá, capetinha, vai lá, capetão, vai lá, não sei lá mais o que, e tudo entra e tudo faz uma bagunça. A pessoa sofre, desespero, o coração dispara, não tem paz, não consegue dormir, é uma loucura tremenda. Tem que voltar ao Senhor. Jerusalém era o exemplo de uma vida que está destruída, e aqui tem muitas pessoas desta maneira. Gente que já foi uma estrela na mão de Deus, hoje é um tição apagado na lama do pecado. Gente que tinha prazer de orar a Deus, de chorar diante de Deus, hoje está se escondendo, tem até medo de vir à igreja e cair endemoniado. Ora, se você estiver endemoniado, que caia para se expulsar o demônio, para você se levantar. Mas nem todo mundo está. É uma ameaça que o demônio faz para a pessoa não vir para Deus. Se a sua vida é o retrato de Jerusalém após a invasão de Nabucodonosor, meu irmão, busca Deus, porque Deus vai lhe dar vitória, e o Senhor Deus está me usando para falar isso com você. Aí o que aconteceu? Diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias.
estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na hora que você conclui que a sua vida não vai bem, que você não tem comunhão, você não tem proteção, meu amigo, pare, se assente na palavra de Deus, se assente naquela promessa e diga: Deus, me usa. E vai passar alguns dias lamentando: como eu fui louco seguir aquele conselho maligno, como eu fui idiota me dar aquele pecado, como Deus eu te abandonei, Senhor, eu não entendo. É um processo em que você vai falando com Deus, um processo chamado de arrependimento, em que você se assenta na presença de Deus. Não importa se você está deixando de ganhar dinheiro, se era aquela oportunidade da sua vida, meu Deus, eu estou no processo do arrependimento. Eu quero me assentar diante de Ti, na Tua promessa. Eu quero que o Senhor invada o meu coração, que o Senhor mostre o que há de errado em mim, e deve haver muita coisa errada. Eu quero que o Senhor me ajude a me arrepender. Se eu ofendi alguém, que eu vá me acertar com a pessoa. Meu Deus, eu quero comunhão, eu quero se sentir na minha vida, eu quero, meu Deus, ser verdadeiramente usado por Ti. Eu já não estou aguentando mais. Não era ele, mas Deus o estava usando como exemplo do que eu devo fazer, do que você deve fazer. Se você está debaixo de uma tentação e não caiu ainda, você não tem culpa, mas você está perto do abismo. Você tem que chegar e falar com Deus sério: meu Deus, eu não estou aguentando, eu estou sendo tentado desta maneira, e eu não quero cair. Meu Deus, seja sincero. E Deus, eu tenho gostado, na minha mente as coisas têm acontecido, mas Pai, eu não quero isso, eu quero santidade. Eu não quero te olhar, como a Bruna cantou, sem ter que me esconder. Eu tenho que olhar e aparecer, eu tenho que olhar para Ti e para poder crescer na fé em nome de Jesus. Meu amigo, isso é coisa séria. Não brinque com a tentação. Atrás dela está todo o poder de Satanás para levar você para o inferno. O que o diabo mais quer é a coisa mais preciosa que você tem. Ele nem importa se você vai ter dinheiro, se você vai ter uma porção de diamantes, se você vai ser uma pessoa paparicada por todo mundo. O que ele quer é a sua alma, a preciosa alma na mão dele, porque você é um ser eterno, você nunca terá fim. O homem, quando nasce, o ser humano, ele jamais perece. Quando o corpo para de funcionar, ele fica no estado espiritual. E se ele não tiver nascido de novo, ele vai passar a eternidade no inferno sofrendo. Eternidade são 1000 anos, vezes 1000 anos, vezes 1 milhão de anos, vezes 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, vezes a soma, vezes a soma, vezes a soma, vezes a soma. É uma coisa louca. Você imagine se chegar para você alguém aqui hoje e lhe revelar: olha, eu conheço uns bandidos aqui que tem uma quadrilha que estão planejando lhe sequestrar. E o desejo dele é te levar para a floresta, bem longe daqui, onde não tem condição de uma pessoa lhe encontrar, e lhe amarrar uma árvore durante 15 dias. Você vai ter que fazer a sua necessidade ali amarrado, dormir amarrado, as aranhas vão passar em você, vão lhe picar, as formigas, a serpente, a onça. Você vai ficar louco. Eu não posso ficar aqui mais. Eu vou dormir dentro do quartel da polícia para ninguém me tomar conta. Meu irmão, não é uma quadrilha para te levar para a floresta. É uma quadrilha 1 trilhão de vezes pior do que a quadrilha daqui, que vai te levar para uma floresta mais perigosa 1000 vezes, 1 milhão, 1 bilhão de vezes, do que a floresta da selva amazônica. Você vai para o inferno sofrer a eternidade toda. É preciso se assentar, lamentar. Você perdeu o juízo, você se deixou envolver, e Neemias fez isso por vários dias. Ele diz aqui, olha: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Deus, me dê lágrimas de arrependimento, choro real pela maldade que eu fiz.
e lamentei por alguns dias, e depois estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí ele passou para outra face. Não dá para ficar lamentando a vida toda. Depois tem que começar a orar. Orar é você citar a palavra de Deus. Orar é você confessar o seu pecado, mas confessar a promessa, aquilo que falou o seu coração. Ele jejuava e orava a Deus. E que oração ele fez? E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele concluiu o que nós temos de concluir. Deus é Deus dos céus, Criador de todas as coisas. Ele é Deus do mundo da perfeição. E você tem que ir a esse Deus, porque só Ele pode lhe mudar. Meu irmão, qualquer pessoa sem o temor de Deus cai em pecado e é passível de fazer qualquer coisa errada. Somente a pessoa que está em comunhão com Deus é que tem a força moral para dizer não ao pecado, não à corrupção, não a qualquer coisa errada. Mas é pegar ou largar, é a sua realização na vida. Não. Esta é a minha perdição na vida. Eu não vou pôr a mão aqui, mas depois você pede perdão. Não, eu vou pecar conscientemente e eu não quero isso. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Então você tem que falar com Deus dos céus, ó Senhor Deus dos céus, que é um Deus grande e terrível, que faz coisas assombrosas e que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se você amar a Deus, Deus vai amar você. Se você amar a Deus, você será amado. O que é amar a Deus? Nós temos mostrado aqui. Não é você ficar dizendo eu te amo, ou eu te amo, eu te amo. João 14, 21 fala disso aqui. Vamos ver o que João fala. Alguns já sabem, eu já citei essa semana algumas vezes isso, mas há pessoas que nunca ouviram essa palavra e precisam aprender. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Meu irmão, amar a Deus não é você querer ser santo, se fazer de um santo, escondendo o pecado, sendo um hipócrita. Amar a Deus é você ter os mandamentos dele e os cumprir. Quando você ama a Deus, tem os mandamentos, cumpre, o que acontece? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Neemias está orando aqui e disse o seguinte: que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam, para com aqueles que têm um mandamento. Meu irmão, nós só caímos em transgressão porque nós abandonamos o mandamento. Na hora exata a gente pensa mais no prazer sujo, no lucro fácil e uma besteirada de coisas, e esquecemos que o Senhor disse: não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás, e outros mandamentos positivos. Mas se a pessoa tem na hora e vem a proposta, e ele recusa, ela recusa, essa pessoa está amando Deus, e vai ser amada pelo Senhor. Que guardas o concerto, disse aqui o Neemias, e a benignidade, essa esperança bondosa de Deus, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele continua orando: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
porque pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu tenho que pedir perdão pela minha família? Se Deus está lhe usando como um canal de intercessão, você tem. Ele sabia que tanto ele como a família dele também haviam transgredido. Porque quando há um justo na terra, o Senhor Deus poupa por amor de um justo. Quando Abraão suplicou a Deus que não destruísse Sodoma e Gomorra, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor destruirá? Não, não destruirei. Não tinha. E Senhor, se houver 45, não destruirei. E se houver 40, 20, 10, parou aí. Eu não destruirei pelo amor dos 10. Ele abriu mão e Deus destruiu. Uma missionária, não havia um justo e um sequer. O que ele poderia falar? Não sei, mas alguém disse que se ele tivesse dito, e Deus, e por amor do teu nome, o Senhor destruirá? Ele poderia ter poupado aquelas cidades. É importante você pegar, você que é o iluminado na sua casa, e começar a interceder dirigido por Deus. E se Deus um dia, não é coisa mecânica, que você fala por repetição, como papagaio, se Deus lhe dirigir para confessar os pecados da sua família, e você os conhece bem, porque você já ouviu falar deles, os que você não sabe, é impossível, a menos que lhe venha uma revelação. Confesse. Neemias ali estava intercedendo pelo seu povo, e nós sabemos o que o nosso povo faz de errado. É só olhar nos jornais, nas coisas que são abafadas, nas revelações que estarrecem qualquer pessoa. Como é que se pode fazer isso? Como é que um adulto tem coragem de abusar de uma criança? É além da compreensão. Como é que uma pessoa pode seguir um velhinho, coitadinho, que vai pegar sua mísera aposentadoria e assaltar e tirar o dinheiro dele, e ele não tem o dinheiro para comprar o remédio, para comprar comida, às vezes cai, quebra o braço, quebra a bacia, nunca mais anda, e o infeliz ali fora chega lá, compra uma droga, compra uma cerveja, paga um motel. Quer dizer, a pessoa faz muita maldade nesse mundo. Nós fazemos parte de uma sociedade má, de uma sociedade que está na corrupção, que está na ladroagem, que está na prostituição, pessoas que aprovam aquilo que nunca poderia ter sequer ser comentado, e estão aprovando, achando uma coisa bonita, e até permitindo o desfile dessas coisas. Nós temos que orar por isso, pessoal. A oração muda. Se essa igreja aqui meter o joelho no chão e começar a reivindicar as porções malignas que estão dominando as pessoas, a libertação dessas pessoas, dessas porções malignas, elas vão conseguir a libertação dessa cidade, desse estado e do nosso país. Deus está precisando, está chamando outros Neemias. E isto que veio ao coração dele foi uma maneira de Deus provocar. Às vezes um acidente na família desperta uma pessoa. Às vezes é a ruptura de um casamento que a pessoa diz, meu Deus, eu estava dormindo. Eu deveria ter vigiado. Eu deveria ter orado. Eu deveria ter intercedido. E agora, Pai, está a pessoa sem perna, está o filho agora desamparado, não tem mais jeito, a pessoa morreu. Quantos já chegaram no cemitério e começaram a chorar? Mas o que é isso? Isso acontece, todo mundo mas eu deveria ter pregado para ele, não preguei. Não tem mais jeito, agora está perdido para sempre. A igreja de Cristo precisa assumir o seu lugar. Neemias assumiu e confessou ao Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha, missionário, essa palavra veio de acalhar,
porque na minha família tem alguém que está se dando à corrupção, está usufruindo dessa coisa. É motivo de choro, é motivo de oração. Aquela pessoa está trazendo maldição para a família. Não há uma família que precisa do dinheiro maldito. Não há uma família que precisa do lucro das drogas, do lucro do alambique. Não há uma família que precisa, a não ser daquilo que Deus está dando com o suor do rosto. E quem está fazendo isso está cavando a própria sepultura, está plantando a semente, está estendendo o braço pelo muro de fogo e está deixando o diabo entrar pelo braço dele e destruir a família. Neemias entendeu, Neemias suplicou: ó Senhor Deus, eu estou orando. Versículo 7, de todo o coração nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. É preciso examinar isso, porque, meu irmão, a permissão que nós damos, o pai ou a mãe, quando sabe que o filho virou homem, está aprontando por aí, ele está corrompendo a sua família com a permissão. Quando sabe que a filha já não é mais boba, está vivendo, entre aspas, a vida, está provando, essa pessoa está provando a corrupção e vai chegar até ela. É preciso dobrar os joelhos e clamar ao Deus dos céus. Buscar o Senhor Deus. Meu Deus, o meu filho, a minha filha, eles estão na fornicação, não completando o ato, mas só vive de agarramento de coisas erradas aí. É corrupção, esse dinheiro é maldito. Eu não preciso, meu filho, eu vou comer feijão com farinha, mas sai dessa vida, eu não quero um centavo desse aqui. Neemias disse, de todo, não é um pedacinho não, nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Nós temos que guardar os mandamentos, os positivos e os negativos, os comuns a todos que estão na Bíblia e os particulares que nos dizem respeito. Nós temos que cumprir os estatutos, aquele conjunto de regras que Deus estabeleceu para que o seu povo fizesse a sua vontade. Essa história que o fim justifica os meios é mentira. O fim tem que ser santo e o meio tem que ser santo. Deus nunca escreveu torto, certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. É melhor não ter o carrão importado, é melhor não ter o iate, é melhor não ter a segunda casa, não é melhor não ter aquilo, se aquilo ali representa corrupção e corrompe. A nação fechou os olhos e agora estava no cativeiro. E o que Deus quer é que quando você entrar para a eternidade, você não entre para a acusação, você entre para a absolvição, que você vá para os céus para toda a eternidade, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 8 agora, ele está orando, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. Isso é palavra de Deus. Quem transgride será espalhado. Quem resiste à tentação será juntado ao povo de Deus. Versículo 9, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, na extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ele estava fazendo uma oração, que é a oração que Deus ouve. Meu irmão, Deus não ouve a oração de fariseu. O fariseu, ele coitado, não entende que a misericórdia de Deus é que não o deixa destruir.
Deus é longânimo, Deus tem uma esperança, olha, que a pessoa vai se converter, que ela vai voltar, e por isso Ele não executa o juízo. A oração certa é quando você começa a orar sobre o que está escrito na palavra de Deus. Nessas oportunidades que Deus deixou, para você se arrepender e voltar à presença divina. Quando você pega esse versículo como ele pegou, mas Senhor, o Senhor mesmo diz, porque Deus sabia que muitos seriam fracos, fariam isso, que eles pecariam e seriam espalhados até as extremidades do céu, mas que vós vos converteriam a mim, mas eles se converteriam e guardariam os teus mandamentos e os fariam, então ainda que os vossos enjeitados estejam na extremidade do céu, quando um homem estiver ocupando todo o espaço sideral, ainda que o homem esteja a não sei quantos milhões de anos-luz daqui da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande mão, com a tua força e com a tua forte mão. Meu irmão, confesse o que Deus diz. O Senhor Deus, Jesus disse o seguinte, esta palavra é para você segurar, você que desviou-se ou que tem desviado na sua casa. Jesus falou assim, aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ainda que você no pecado foi até a extremidade do céu, está a milhões de anos luz aqui da terra, se você agora reconhecer, meu Deus, eu ouvi a tua palavra, eu estou te buscando de todo o meu coração, o Senhor diz que jamais me lançaria fora, eu estou me entregando a ti agora, o Senhor Deus vai lhe receber, o Senhor Deus vai lhe perdoar, e você será enxertado de novo na videira, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Meu irmão, esta oração você tem que ter, porque se você viu o seu familiar um dia entregar a vida a Jesus, você tem que pleitear a salvação dele. Meu Deus, ele eu vi, ele te buscou, ele te aceitou, ele se entregou nas tuas mãos, e eu reivindico a salvação dessa pessoa agora. Ele estava pleiteando pela nação, e o que é que aconteceu? Deus estava dando ele no ministério, que ele jamais saberia. Continua orando, versículo 11, ah Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele sentiu na hora, Deus tem uma missão para mim, com esse rei Artaxerxes. Eu vou chegar a ele, e o Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me dar graça. E Deus dirigiu. Meu irmão, veio uma tristeza no Neemias, que ele não sabia o porquê estava daquele jeito. Às vezes vem uma alegria, às vezes vem uma disposição, e às vezes vem um choro. Quando você entrega-se na mão de Deus, deixa o Espírito de Deus lhe usar. E como é que ele foi usado? Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito e em grande maneira. E disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei,
se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meu pai, para que eu a edifique. E o rei então, depois você pode ler o restante, o rei concedeu. Meu irmão, Deus mandou me dar essa mensagem a você. Você tem uma responsabilidade diante de Deus pela sua vida e pela sua família. Seja responsável. Entregue-se completamente na mão de Deus e Deus vai mudar você completamente. Eu vou fazer uma oração agora por todo mundo que diz: missionário, eu preciso de perdão. Eu tenho sido egoísta, eu não tenho buscado a Deus. Alguns até caíram em pecados grandes, outros em pecados menores. Ore para Deus me perdoar completamente. Eu quero Deus, missionário. Deus falou com você hoje. Você quer que eu ore para Deus lhe limpar completamente? Então fica de pé em onde você está, que eu vou orar a Deus agora. Esse é um momento, pessoal, pesado, sério. O seu destino eterno vai ser decidido agora. Você que ficou de pé, a maioria ficou. E você nunca entregou a sua vida a Jesus. Missionário, eu não tive coragem. Já senti o toque de Deus, mas não tomei a decisão. Este é o seu momento agora. Quantos de vocês aqui hoje, que nunca se converteram, querem entregar a vida ao Senhor Jesus? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Muita gente. Você vai sair de onde você está e vai vir aqui agora, porque essa oração eu vou fazer bem pertinho para você ser salvo agora. Pode vir em nome de Jesus. A unção de Deus vai cair sobre você. Alguns não vão aguentar, vão chorar, porque Deus está fazendo uma transformação na sua vida. Vocês somente que estão aceitando Jesus, digam: Senhor Deus, eu me entrego, eu me rendo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, o meu Senhor. Eu dou a minha vida para o Senhor. Oh meu Deus, salva-me agora. E todos que querem o perdão dos pecados, digam: Pai, eu confesso que eu tenho errado por pensamentos, palavras, atos, consciente, inconscientemente. E eu te peço, perdoa-me, lava o meu coração, os meus sonhos, os meus desejos, a minha vida, no sangue de Jesus. Senhor, santifica-me, eu te peço, em nome de Jesus, e eu recebo esta bênção. Deixe-me orar por você, só o missionário. Pai, eu oro primeiramente por esse grupo de pessoas que hoje recebeu a Jesus